Você consegue imaginar um grupo dos homens mais ricos e poderosos do mundo viajando escondidos, usando nomes falsos, para uma ilha completamente isolada? E se eu te dissesse que o objetivo deles era criar a instituição que passaria a controlar a economia global? Isso não é roteiro de filme de espionagem, é a história real da origem do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Hoje, nós vamos desvendar os bastidores dessa reunião secreta e entender por que, até hoje, muitos acreditam que o Fed é a maior conspiração financeira de todos os tempos. Para entender como chegamos a esse ponto, precisamos voltar um pouco no tempo. O século XIX nos Estados Unidos foi uma era de caos financeiro. Imagine um país sem um banco central forte, sem regras claras para os bancos. O resultado era uma sequência de pânicos bancários. Quando um boato sobre a saúde de um banco começava, as pessoas corriam para sacar seu dinheiro. Isso gerava um efeito dominó. O banco quebrava, levando outros com ele. Empresas fechavam, o desemprego disparava, e a economia entrava em colapso. Era um ciclo vicioso. O governo americano não tinha um banco central desde 1836, o que deixava a nação vulnerável. Esse cenário de desordem era o palco perfeito para o surgimento de uma solução drástica, ou, como alguns diriam, uma grande oportunidade. O estupim para a mudança foi a grande crise de 1907. Um pânico financeiro violento quase derrubou todo o sistema bancário americano. O governo, sem ferramentas para intervir, ficou paralisado. Foi aí que uma figura entrou em cena: J.P. Morgan, o banqueiro mais poderoso da época. Ele, literalmente, salvou o país. Morgan usou sua própria fortuna e sua influência para organizar outros banqueiros, injetar liquidez no sistema e restaurar a confiança. Ele trancou os presidentes dos maiores bancos de Nova York em sua biblioteca e não os deixou sair até que concordassem em cooperar. Apesar de ter evitado o colapso, o episódio deixou uma lição assustadora. A economia da maior potência industrial do mundo estava nas mãos de um único homem. Não era o governo, não eram as instituições, era J.P. Morgan. Ficou claro para todos que algo precisava ser feito. A América precisava de um novo sistema financeiro, mais estável e centralizado. E é aqui que a história fica realmente interessante e controversa. Em novembro de 1910, um grupo seleto de homens embarcou em um trem particular em Nova Jersey, no meio da noite. A viagem era ultra-secreta. Os passageiros incluíam o senador Nelson Aldrich, um dos políticos mais influentes do país, e representantes dos maiores bancos e das famílias financeiras mais poderosas, como os Morgan, os Rockefeller e os Warburg. Para manter o disfarce, eles usavam apenas os primeiros nomes, fingiam não se conhecer e levavam até espingardas para parecer que estavam indo caçar. O destino deles era a Ilha Jekyll, uma ilha particular na costa da Geórgia, que pertencia a um clube exclusivo dos homens mais ricos da América. Lá, por mais de uma semana, completamente isolados do mundo, esse grupo escreveu o esboço do que viria a ser o Federal Reserve Act. Eles desenharam a estrutura de um banco central que daria ao sistema financeiro a estabilidade que ele precisava, mas que também consolidaria o poder nas mãos de um pequeno grupo. Mas por que tanto segredo? Simples: para evitar oposição. Naquela época, a população americana desconfiava profundamente dos grandes banqueiros de Wall Street. Se o público soubesse que os próprios banqueiros estavam escrevendo a lei que regularia a si mesmos, o projeto jamais seria aprovado. A reunião secreta foi a única maneira de garantir que o plano deles avançasse sem alarde e sem resistência política. Era uma manobra para fazer parecer que a proposta vinha do governo, e não dos interesses privados. O plano funcionou. Em 1913, após anos de lobby e manobras políticas, o Congresso americano aprovou a Lei do Federal Reserve, e o presidente Woodrow Wilson a sancionou. Oficialmente, o Fed foi criado para estabilizar a economia, evitar os pânicos bancários e fornecer uma moeda elástica. Na prática, ele criou um sistema híbrido, onde o governo e os bancos privados dividiriam o controle sobre a criação de dinheiro.
E esse é um ponto crucial que alimenta as teorias da conspiração até hoje. O Federal Reserve não é uma instituição totalmente pública, como o Ministério do Governo, mas também não é uma empresa totalmente privada. É uma entidade quase pública, composta por um conselho indicado pelo presidente e 12 bancos regionais que são, na verdade, propriedade dos bancos comerciais daquela região. Essa estrutura única dá ao Fed uma independência do processo político que nenhuma outra agência governamental tem. Desde sua criação, o poder do Fed só cresceu. Hoje, ele é, sem dúvida, a instituição econômica mais poderosa do planeta. Ele controla as taxas de juros, que definem o custo do dinheiro para todo mundo. Ele tem o poder de imprimir dólares, influenciando diretamente a inflação e o poder de compra das pessoas. Em tempos de crise, como em 2008 ou na pandemia de 2020, é o Fed que intervém para socorrer bancos, empresas e até mesmo outros países. E não se engane, as decisões tomadas em uma sala em Washington afetam diretamente a sua vida, não importa onde você esteja. Quando o Fed aumenta os juros nos Estados Unidos, o dólar se fortalece, o que encarece as importações aqui no Brasil. O preço do seu celular, do seu computador, até do pãozinho, pode ser influenciado por isso. Mercados globais reagem instantaneamente a cada palavra do presidente do Fed. Países, empresas e investidores de todo o mundo ficam de olho no que o Fed faz, porque suas ações ditam o ritmo da economia global. Com tanto poder e uma origem tão misteriosa, não é surpresa que o Federal Reserve seja o centro de inúmeras teorias da conspiração. A mais popular é que o Fed não é independente, mas sim controlado secretamente por algumas poucas famílias de banqueiros internacionais, as mesmas que participaram daquela reunião na Ilha Jekyll. A ideia é que eles usam o Fed para manipular a economia, criando ciclos de boom e colapso para comprar ativos a preços baixos e aumentar ainda mais sua riqueza e poder. Outra teoria forte é que a própria reunião da Ilha Jekyll foi um golpe financeiro para transferir o poder de criar dinheiro do povo, representado pelo Congresso, para um cartel de banqueiros privados. Argumenta-se que o Fed opera acima do governo, sem transparência real, e que suas auditorias não revelam quem realmente se beneficia de suas operações de resgate. Essas ideias ganharam força porque tocam em uma desconfiança antiga contra o poder concentrado e a falta de transparência nas altas finanças. Então, vamos separar o que é fato do que é teoria. É um fato que a reunião na Ilha Jekyll aconteceu em segredo. É um fato que os maiores banqueiros da época tiveram um papel central na criação do Fed. E é um fato inegável que o Fed possui um poder imenso sobre a economia global. Onde entramos no campo da teoria é na afirmação de que famílias específicas ainda controlam o Fed por trás dos panos ou que as crises econômicas são intencionalmente manipuladas para benefício próprio. Não existem provas concretas para isso, mas a estrutura e o sigilo do Fed fornecem um terreno fértil para essas especulações. No fim das contas, a história do Federal Reserve é fascinante. Ele nasceu de um segredo, em uma ilha isolada, para resolver um problema real de instabilidade econômica. Mas, ao fazer isso, criou uma instituição com poder sem precedentes, envolta em mistério e controvérsia desde o primeiro dia. Uma instituição que, mais de 100 anos depois, continua a moldar o nosso mundo de maneiras que a maioria das pessoas nem imagina. Agora eu quero saber a sua opinião. O Federal Reserve é apenas uma ferramenta econômica necessária para o mundo moderno, ou existe algo muito maior por trás de sua criação e de seu poder? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos debater sobre isso. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações históricas. Obrigado por assistir e até a próxima.